A paz do Senhor Jesus, queridos. Quem está falando aqui é o presbítero Rangel Bispo. E nesse dia eu vou estar comentando a sexta lição do terceiro trimestre de 2022, que tem o tema A Sutileza das Ideologias Contrárias à Família. Se você está gostando desse canal, como forma de agradecimento, se inscreva, curta, compartilhe e nos ajude realmente a propagar a palavra de Deus. Amém? Vamos orar. Deus eterno, bondoso e criador, Tu és o Deus todo-poderoso. Abre nosso entendimento para poder compreender a Tua palavra e nos ajuda, Senhor, a praticar a mesma em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Lição 6, 7 de agosto de 2022, a sutileza das ideologias contrárias à família. Textuário diz: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Gênesis capítulo 2, versículo 18. A verdade prática diz: dentre os muitos perigos que a sociedade contemporânea enfrenta, estão aqueles de natureza ideológica, que planejam destruir a família. A leitura bíblica em classe se encontra em Gênesis capítulo 2, versículo 18 a 24. A palavra-chave é família. Em Gênesis capítulo 1, versículo 27 diz: E criou Deus o homem à sua imagem, e à imagem de Deus o criou, macho e fêmea. E Deus o abençoou e lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. Ou seja, aqui é o projeto inicial de Deus para a família. Porém, diante das sutilezas, que é de uma forma silenciosa, sem muito barulho, infelizmente, vêm as ideologias, que é o estudo das ideias, no campo da família, para destruir o projeto inicial de Deus. Lembrando que família é o nosso maior patrimônio. Ouça, família é o nosso maior patrimônio. É um presente que Deus nos dá e nós temos de saber valorizar a cada momento aquele presente, esse presente que o Senhor nos deu, que é uma família. Você que tem, zele. Você que não tem, peça a Deus para ter. Porque família é uma instituição divina. Tópico 1. Família, projeto de Deus. Uma instituição divina e a célula máter da sociedade, a célula mãe. A instituição divina por quê? Porque Deus é o criador do universo. Ele é o criador de todas as coisas. Lembrando que nós temos como base a Bíblia. A Bíblia é a única verdade absoluta. É a verdade que liberta. Hoje, nós temos, em média, de 7 bilhões a 8 bilhões de habitantes nessa terra. Quantos bilhões já se passaram por essa terra? Graças a esse plano inicial de Deus, essa instituição divina que, infelizmente, está sendo atacada nos dias de hoje. Aqui é a Igreja Universal, a igreja que está em todos os lugares, em todos os continentes. Nós sabemos que a igreja está aguardando o arrebatamento. Enquanto o arrebatamento não acontece, que é a volta do Senhor Jesus, a igreja é atacada. O inimigo das nossas almas, o diabo, que é o pai da mentira, como diz lá em João 8,44, ele quer atacar em todas as esferas, porque ele já está perdido. Não tem mais salvação para o diabo. Então ele trabalha em busca de levar muitas almas também para o inferno. Mas eu e você temos de estar anunciando o evangelho para povoar o céu com almas para o reino de Deus. E os ataques vêm de potestade, vêm de demônios, vêm de hoste da maldade, vêm de principados, porque em todas as áreas, na área religiosa, moral e social. Então o inimigo das nossas almas, ele quer o tempo todo nos atacar. E nós temos de estar sempre vigiando, porque
o diabo não brinca de ser diabo, certo? Mas não esqueça que nós temos um Deus todo-poderoso, que está acima de tudo e de todos. Esse é o nosso Deus. Tópico 2. Fundamentos da família cristã. Fundamento, base, alicerce. Quando você vai fazer uma casa, existe fundamento ali, alicerce. Então, o fundamento que o Senhor criou para a família cristã é monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Esse assunto nós estudamos na lição 3, falando sobre a imoralidade sexual, e na lição 4, falando também sobre o divórcio. Você que não assistiu, vai lá assistir, porque vai lhe ajudar a compreender essa lição, porque uma lição vai linkando com a outra. Mas monogâmico porque é um homem e uma mulher. Deus não criou Adão, Eva e Ivônia, não. Deus não criou Adão, Eva e Ivo, não. Deus criou Adão e Eva. Como hétero também, entre homem e mulher, macho e fêmea. O padrão estabelecido por Deus. O fundamento da família é dessa forma. Não tem outro fundamento. Existe só um fundamento. E indissolúvel. Por que indissolúvel? Porque só a morte pode separar. É o projeto de Deus inicial. Porque Deus é o Deus onisciente. Ele sabe todas as coisas. E ele sabe que o divórcio traz consequências terríveis. Você que não assistiu, assista a aula sobre o divórcio, que é uma aula maravilhosa, ok? Mas vamos ler aqui dois textos falando sobre o divórcio. Malaquias, capítulo 2, versículo 14 e 16. E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto. Porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o repúdio e aquele que encobre a violência com as suas vestes. Diz o Senhor dos Exércitos, portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Aqui o Senhor está dizendo que odeia o divórcio, por isso tem de ser indissolúvel. Mas tem várias situações que acontecem, eu sei, mas o fundamento que Deus planejou para a casa não cair, para a família não cair, é que seja indissolúvel. Hebreus capítulo 13, versículo 4 diz assim, venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Muitas pessoas utilizam métodos, mentiras e conversas, histórias para se separar, mas Deus um dia vai nos julgar. Deus vai julgar aquele que, de uma forma encoberta, sutil, ele busca meios para se separar. E Deus conhece todas as coisas. E um dia eu e você, nós iremos prestar conta diante de Deus. Por isso, o projeto de Deus é monogâmico, heterossexual e também indissolúvel. Amém? Tópico 3. A sutileza da nova configuração familiar. Eu não gostei desse tema, porque aqui não existe nova configuração familiar. Não existe nova. Eles que estão com as ideologias dele, como sempre existiu, as ideologias contra a família, não é agora, é desde o início, certo? Mas eu e você tem que entender que não existe nova, existe um padrão único, que é a família de Deus, monogâmico, heterossexual e também indissolúvel. Aqui o texto está falando sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Em maio de 2011, o Supremo Tribunal Federal, o STF, reconheceu a união homoafetiva como um núcleo familiar como qualquer outra. Observe aqui, irmãos. STF é o Supremo, juízes que decide, autoridade constituída por Deus?
Sim. Mas em Romanos capítulo 13, versículo 1 diz: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Mas em Romanos capítulo 12, versículo 2 diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Sendo assim, por mais que o STF, o Supremo Tribunal Federal, imagine, eles liberaram algo que é legal no olhar humano, mas eu e você não podemos aqui estar sujeito a essa autoridade, porque essa autoridade aqui está indo contra o princípio que é a palavra de Deus. Aqui não é homofobia, aqui não é preconceito, não é discurso de ódio, não. A Bíblia é a nossa régua de medir. Então, um comportamento desse, onde o STF reconhece a união entre duas pessoas do mesmo sexo, de uma forma legal, humanamente falando, sim. Mas sabemos que casamento é homem e mulher. Casamento é uma instituição divina entre macho e fêmea. Sexualidade não binária. A negação das leis biológicas que definem o sexo masculino e feminino. O homem nasce, ou a mulher nasce, e de repente ele decide a ser neutro, a não ser nem homem nem mulher. Ele é homem, mas ele decide não ser nem homem nem mulher. Então, é as loucuras, as ideias loucas que o inimigo tem colocado na mente do indivíduo. Em Gênesis capítulo 6, versículo 5, a palavra de Deus diz assim: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre toda a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era somar continuamente. Observe que aqui em Gênesis, já no início, já estava falando que depois ali do pecado de Adão e Eva, houve uma degradação total. E aqui o homem já estava com os pensamentos já corrompidos. E nos dias atuais também continua, porque eles estão realmente deixando de ver a verdade, conhecer a verdade, para se envolver em várias ideologias, que é o quê? O liberalismo, que é o relativismo, também o feminismo, o marxismo cultural, que está implantado no sistema de ensino, fundamental, médio e nas universidades, onde ele instrui dessa forma para que você possa decidir o que você quiser. Ele dá liberdade, liberar tudo. Você pode ser o que você quiser. O LGBT, né, é um movimento onde várias pessoas ali decidem o que quer ser. Você que decide, o corpo é seu, você faz o que você quer, e não é bem assim. A palavra de Deus disse que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. E sendo um templo do Espírito Santo, nós temos de seguir o que a palavra de Deus, o Espírito é santo. A palavra de Deus diz que é santo, nós temos de ser santo em toda maneira de viver. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16 fala sobre isso. Então, eu tenho de entender que como crente, eu não posso deixar essas ideologias penetrar na minha mente, porque tudo isso aí é ideologia do inimigo. Em João 8,44 diz que o diabo é o pai da mentira. Para ele já está perdido. Ele quer levar outras pessoas a enganar, como ele enganou Eva. Ele colocou ali a serpente para enganar, depois que foi enganada, ela sofreu a consequência. Então todo mundo que tem a sua mente hoje distorcida e também com um desvio do padrão estabelecido por Deus, infelizmente vai sofrer consequências e vem sofrendo consequências. Mas ele prefere realmente obedecer às ideologias malignas e deixar de ouvir a voz de Deus, que em Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos
pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é que seja o padrão estabelecido por ele, monogâmico, heterossexual e também indissolúvel. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 diz: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Se o homem está cego, ele não consegue ver, ele não consegue perceber as obras de Deus, ele não tem a sensibilidade do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas, infelizmente, muitos têm levado a vida de qualquer jeito, né? E eu e você precisa estar atento para não cair nesses males, porque o inimigo tem tentado investir também dentro da igreja com essas práticas. E eu e você precisa estar ligados. Tópico 4. Princípios bíblicos para uma família sólida. O papel dos pais. O papel dos pais é realmente cuidar, é alimentar e é proteger os seus filhos. Então, os pais têm de estar atentos ao que a palavra de Deus diz. Em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 até o 7 diz assim: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Mas, infelizmente, tem alguns pais que estão terceirizando a educação, aquilo que é de responsabilidade dele. Porque coloca o menino para ficar o dia todo na internet, na televisão, deixa o menino o dia todo realmente envolvido em vários conteúdos perversos, mas deixa lá. Nós estamos enfrentando uma guerra cultural, uma guerra de ideias, e nós temos de estar com essa ferramenta que é a palavra de Deus, essa ferramenta de ataque e defesa para proteger e defender os nossos filhos, a nossa família, essa ferramenta chamada Bíblia. Amém? Qual é o papel da igreja? É estar ensinando através da palavra de Deus, combatendo essas ideologias malignas contra a família. Eu louvo a Deus pela vida do pastor José Gonçalves, que é o comentarista desse trimestre, que trouxe um assunto de bastante relevância nos dias atuais, e que eu e você precisa estar a cada dia forte, porque uma família forte é uma igreja forte, também é uma sociedade forte. Amém? Eu espero que através desse estudo você possa ser edificado e possa realmente estar atento sobre essas ideologias contra a família, que é projeto de Deus, que é uma instituição divina, que nós temos de cuidar e proteger em todo momento, porque o inimigo ele tem atacado, e mais o que importa é que Deus está conosco, e maior é o que está conosco do que o que está no mundo, porém nós temos de estar vigiando a todo momento. Amém? Eu vou fazer a oração pela sua família agora em nome de Jesus. Deus eterno bondoso, eu quero te pedir, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor vai encontrar a cada lar, a cada família, Senhor, estabelecida aqui neste Brasil. Meu Deus, repreende aonde tiver pensando em um divórcio, em uma separação, que o Senhor venha repreender. Aonde tiver, meu Deus, uma ideologia maluca, louca, meu Deus, que o Senhor venha repreender em nome de Jesus. Repreende, meu Deus, esse filho rebelde. Vai dando vitória, Senhor, a este pai que está lutando. Meu Deus, vai abençoando. Desperta, meu Deus, os pais para realmente alimentar, proteger, cuidar os seus filhos, dos seus filhos, em nome de Jesus. Que o Senhor possa, meu Deus, blindar as famílias para que o teu nome venha a ser glorificado, Senhor, em nome de Jesus. Deus, abençoa a família brasileira para a honra e glória do teu santo nome. Amém e graças a Deus. Até o próximo vídeo.
Fica com Deus.